Olá, meu nome é Yara e esse é o Desenredando. Aqui a gente vai trazer diversos assuntos enquanto eu faço o meu crochê. No Desenredando de hoje, a gente vai falar sobre o sofrimento. Estou na metade dessa peça aqui e vamos ver o que a gente constrói no papo de hoje. Você já ouviu falar naquela frase: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? É uma coisa um pouco reducionista, não, nada na vida é tão simples assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Inevitavelmente, na nossa vida, a gente vai passar por momentos de dor, e isso pode nos levar a sofrimento, sim. Eu acho que quando a gente fala muitas vezes em o sofrimento é opcional, é quase como se estivesse jogando a culpa em cima da pessoa e que ela está escolhendo sofrer. E as coisas não são tão reducionistas assim. Simplesmente a gente é tocado por muitos momentos que nos fazem refletir sobre o sentido da vida, sobre o porquê de estar passando por isso ou por aquilo. E existem muitas situações que a gente passa na vida que a gente não escolhe passar, a gente simplesmente passa pelas situações. E são essas situações que muitas vezes nos provocam essas dores, esses sofrimentos. Então é importante a gente primeiro ter em mente que dor e sofrimento é inerente à condição humana, que todos nós, cedo ou tarde, vamos passar por situações de dores e sofrimentos. Quando você sofre por algo, não quer dizer que é porque você é fraco, porque você não dá conta. Eu acho que isso coloca muita culpa em cima de uma pessoa que já está passando por uma situação, às vezes, desafiadora, e ainda querer que essa pessoa não sinta, que essa pessoa não seja afetada pelo que ela está passando. A gente vive numa sociedade que tudo é para ontem. Você já tem que se mostrar bem para ontem, você já tem que estar arrumado, apto a funcionar, mesmo estando meio capenga, meio sem funcionar, porque tem que ser funcional, tem que ser útil, tem que estar fazendo isso, tem que estar performando, tem que estar ótimo, tem que postar para as redes sociais, tem que isso, tem que aquilo. E muitas vezes não existem esses espaços para o sentir. Sentir seja lá o que for, porque a gente vê a vida muitas vezes mais instagramável, por assim dizer, e tudo só é postado quando tá numa boa, quando tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tá tudo acontecendo de uma forma muito legal e tal. E às vezes a gente fica naquela bolha de ficar pensando que, nossa, será que é só comigo? Será que só eu me sinto assim? Porque muitas vezes a gente se vê nessa bolha de pessoas com vidas lindas, maravilhosas, mesmo quando atravessadas por situações dolorosas, essas pessoas no outro dia já tem que estar sorrindo para a câmera, já tem que estar falando bem e já tem que estar tocando a vida, porque a vida é assim, vai e vamos e a gente não tem tempo para sofrer não, a gente cai e já levanta. Só que não é assim. Na nossa psique as coisas não funcionam dessa forma. E se a gente não encontra um espaço para a gente se esvaziar dessas nossas dores, desses nossos sofrimentos, muitas vezes isso vai acabar nos sucumbindo. Se a gente não encontra um espaço de esvaziamento, isso vai acabar nos tomando. Essas dores, elas vão passar para um outro patamar, seja através de vícios, de compulsões, ou até mesmo através de doenças e dores que a gente vai chamar de psicossomática, e isso vai se manifestar em várias partes do corpo, porque se a gente não dá vazão ao que a gente sente de uma forma, o nosso corpo e a nossa mente, eles são inteligentes o suficiente para encontrar um outro meio de dar vazão a isso. Isso quer dizer que sofrer é inerente à condição humana, que nós, enquanto seres humanos, seremos tocados pelo sofrimento e que está tudo bem
você sofrer, você sentir dor, você estar triste, você se recolher, você se preservar enquanto você está se sentindo mal, não está se sentindo legal. Tá tudo bem você não falar sobre o que você sente para quem você não se sente seguro. Tudo bem você não querer abrir sobre isso, ou tudo bem você querer abrir sobre isso também. Não tem uma regra, uma coisa de só pode sofrer se for assim, só pode fazer se for assado. Ah, o luto tem tantas fases, é assim, assim, assado. Não é, a vida não funciona dessa forma, a nossa psique não funciona com regrinhas, com coisinhas assim. Cada um vai passar pelas coisas à sua própria maneira, e cada um vai ter os seus próprios mecanismos para vivenciar as suas dores e as suas vicissitudes. Então, é importante a gente ter em mente, porque fulano passou por isso e fulano já está tocando a vida e já conseguiu isso e aquilo, e eu passei por isso e eu não tô assim. Gente, esse tipo de comparação, ele só aumenta e só agrava esse sofrimento, essa dor. Não tem como a gente querer se colocar nos calçados de outra pessoa. Querer viver a vida da forma que outra pessoa vive. Essa outra pessoa, ela teve uma outra vivência. Pode ser que esteja assim, pode ser que não, pode ser performance também para a internet. A gente não sabe. A gente não sabe até que ponto as pessoas estão vivendo e até que ponto as pessoas estão performando. A gente não sabe. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente não sabe o que as pessoas estão pensando, estão vivendo de verdade, porque as pessoas elas postam, mas elas postam aquilo que elas querem, é recorte do que elas estão vivendo. Mas aquilo não corresponde a 100% da realidade. Não que as pessoas estejam mentindo, não estou falando isso. Não que as pessoas estejam mentindo e fingindo que tem uma vida que não tem, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que fazem recortes, escolhem as partes que querem mostrar. É quase como se fosse um espetáculo de teatro. O espetáculo de teatro, a gente não vê os ensaios, a gente não vê os erros de gravação. De gravação não, né? A gente não vê os erros. E a gente não vê os ensaios, os meses a fio, os erros que aconteceram nos bastidores. A gente só vê o espetáculo, o palco ali, 2 horas de espetáculo, mas a gente não vê os meses de preparação que teve por trás. O tempo que as pessoas precisaram se dedicar para poder chegar nesse nível de espetáculo. É mais ou menos isso. Então, o que é mostrado em redes sociais, muitas vezes, é o espetáculo. O bastidor, os meses de preparação, os ensaios, eles não são mostrados. E tá tudo bem. As pessoas, elas podem mostrar somente o que elas querem mostrar. Podem e devem, né? Mostrar somente o que elas querem mostrar. Tá tudo bem. Mas daí, muitas vezes, a gente achar que aquele recorte corresponde a um todo, aí é uma coisa que às vezes a gente se coloca numa situação de ficar pensando que é a nossa vida, ficar se comparando e ficar achando que na nossa vida não acontecem coisas legais e que só a gente está em sofrimento, só a gente está passando por situações difíceis e dolorosas. Infelizmente, eu posso falar sobre isso com conhecimento de causa. Quando eu perdi minha mãe foi de forma muito repentina. No momento que eu perdi ela, eu entrei em choque. Eu fiquei... Mas eu lembro do que aconteceu, porque foi muito brusco, assim, né? Foi uma situação muito traumática. Então, eu lembro que eu fiquei, tipo, em suspenso. Eu olhava para as coisas, para a realidade, para o mundo. Eu estava na rua na hora e eu olhava assim e tudo me parecia estranho. Era um lugar que eu tinha vivido a vida inteira, era um lugar que não era desconhecido para mim, mas ao mesmo tempo o chão parece que tinha se aberto.
E eu fiquei naquela situação assim de não reconhecer a realidade. O mundo continuava funcionando igual. Eu sempre falo isso. Os carros passando na rua, as pessoas fazendo suas coisas, andando para lá e para cá e tudo. Mas o que tinha desmoronado era o meu mundo, por completo. Chega, parecia que as coisas estavam em câmera lenta. Tudo parecia correr em câmera lenta, assim. É impressionante como o tempo ele corre diferente de acordo com o que a gente está sentindo. Já reparou que quando a gente está triste, o tempo parece que corre mais devagar? E quando a gente está ansioso, está agitado, tem momentos que o tempo corre, depende do que a gente está fazendo, né? Se a gente quer que algo aconteça logo, o tempo corre devagar. Mas se a gente se acha sem tempo, parece que o tempo corre muito rápido. Como o tempo ele acaba sendo diferente de acordo com os nossos estados emocionais, né? Então lembro que eu fiquei em suspenso assim, olhando para tudo e o mundo era igual, mas o meu mundo interno não era mais igual a partir daquele momento. Houve uma ruptura e a partir daquele momento eu entrei no sofrimento. E tinha isso de não fica assim. Ela não ia querer te ver assim. Gente, não fala isso pra alguém que perdeu alguém, não. Que coisa besta de se dizer. Sofrer é inerente à condição humana. Caramba, eu perdi minha mãe. Como que eu não vou sofrer, gente? Como que eu não vou chorar? Como que eu não vou sentir dor? Acabei de perder uma pessoa importante na minha vida. Minha base. Não existe isso de não fica assim, ela não ia querer te ver assim. Gente, não. Só não, né? E isso eu trouxe um exemplo mais extremo, mas para pensar em outras coisas na sua vida. Você perdeu o emprego, você saiu de um relacionamento, você descobriu uma doença grave. Ou não aconteceu nada tão grave assim, mas de repente você se sente um pouco mal, não está se sentindo legal. A tristeza, a dor, o sofrimento, eles precisam dessa vazão. Precisam de ser sentidos, sabe? A gente não pode simplesmente cair numa onda de achar que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. A gente não pode se fixar numa emoção, mesmo que seja de alegria, de felicidade. Eu só quero sentir isso. Não existe isso. Não existe isso. Isso não é inerente à condição humana. A gente vai sentir tudo que tem para sentir, inclusive as emoções que nos causam desconforto. Inclusive as coisas que são dolorosas, porque elas são, inclusive, profundamente transformadoras também. A partir daquele momento que eu perdi minha mãe, eu aprendi a estabelecer, sabe, o que é limites para as pessoas. Eu sou filha mais nova, então tinha aquele negócio de todo mundo achar que, de dar palpite. Todo mundo achar que eu tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Eu comecei a dar limites para as pessoas. E quem não respeita os meus limites, eu me afastei. A gente precisa estabelecer a nossa segurança. A gente precisa aprender a se respeitar. Como que eu vou falar? O outro tem que me respeitar. Se a gente mesmo não se respeita, não respeita esses nossos limites e a gente não coloca em outras pessoas quando elas estão ultrapassando. E existem experiências dolorosas, existem. E elas podem ser profundamente transformadoras? Podem. Só que entre uma coisa e outra, existe um longo caminho a ser percorrido. Existem várias dores, várias coisas que a gente ainda vai vivenciar, vários pensamentos e várias reorganizações que a gente vai precisar fazer. Reorganizações psíquicas, reorganizações físicas, várias reorganizações na nossa vida. O que eu quero dizer é que a gente pode sentir, pode e deve sentir as nossas dores, as nossas tristezas. Mas está muito difícil, está muito doloroso. Sabe o que vai ser mais doloroso? Não sentir. Não sentir é pior, porque quando a gente não sente, não dá vazão a um sentimento, uma emoção,
isso fica permeando o nosso campo. Isso fica querendo vir à tona, de uma forma ou de outra, porque precisa ser visto. Faz parte da nossa condição. Então, quando a gente não dá espaço para isso acontecer, isso vai se manifestar de outra forma, acaba saindo mais caro. E eu não estou falando de dinheiro, mas pode ser de dinheiro também. Pode sair mais caro, inclusive financeiramente. Porque se a gente não dá vazão ao que a gente sente, o nosso corpo vai sentir de alguma forma. Isso pode virar compulsão, como podem virar dores crônicas ou doenças. Então é importante que a gente aprenda a sentir, aprenda a falar sobre o que a gente sente e aprenda a estabelecer limites também. Se você está passando por um momento de sofrimento, de dor, eu sei que é difícil, eu sei que tudo parece escuro, parece impossível, insuportável e que essa noite escura nunca vai passar, mas ela passa. Por dolorosa que seja, ela passa aos pouquinhos. Se dê um tempo. Não precisa de ficar dando explicação para ninguém. E se alguém exige explicações e quer que você performe, não sei o que, se você puder, se for possível para você, se afaste, se blinde mentalmente. Se você não conseguir estabelecer limites, mas não deixa ninguém cobrar de você estados emocionais. Ah, não fique assim, não sinta isso, não deixe ninguém cobrar esse tipo de coisa. Só você sabe o que você sente. Só você sabe como você foi tocado pelas coisas que te tocaram. Então, você precisa ser a pessoa que mais se preserva. Porque o mundo lá fora, ele vai exigir a performance, vai exigir muitas coisas que você faça e as pessoas já querem que você esteja bem, você já tem que estar apto a trabalhar e produzir, não sei o quê. Só que às vezes o seu mundo desmoronou e você vai precisar de um tempo para reconstruir. Tudo bem se para você te faz bem já retomar sua vida, já retomar suas coisas, não sei o quê, me faz bem. Mas entenda que às vezes podem existir oscilações, que você pode estar bem, como daqui a pouco pode não estar. Não tome nada por definitivo. Ah, agora eu tô bem, não vai acontecer de eu me sentir mal. Pode se sentir mal ainda. E tá tudo bem. O sofrimento pode te tocar, é ainda mais tocante no luto. Por isso que eu tô falando aqui do luto da minha mãe, porque no tocante ao luto, é impressionante como existem tempos assim que você tá bem, tá tudo ok, não sei o que, e de repente acontece uma coisinha, às vezes de nada, ou às vezes nem acontece nada, mas do nada você começa a se sentir muito mal, começa a se sentir ruim de novo, parece que tudo voltou pro começo. E é importante que você se recolha e se preserve, e se cuide e se acolha nesses momentos. É importante ser você, a pessoa que mais tem compaixão consigo mesmo nesses processos. Porque processos de sofrimento, eles precisam dessa amorosidade, sabe? Imagina como se você fosse uma criança que só caiu e ralou o joelho e começou a chorar. Você não vai acolher essa criança? Ah, parece uma bobagem e tal, daqui a pouco já tá brincando. Mas nesse momento ela precisa de acolhimento. Você não acolhe, não vai lá, dá um beijinho no machucado, assopra e tal, até essa criança ficar bem? Então, com a gente também funciona da mesma forma. Então, quando você se sentir em sofrimento, sentir que tá pesado, tá difícil, se dê esse mesmo acolhimento, beije seus machucados, lamba suas feridas e
se recolha, se preserve, fique com você mesmo, se acolha, seja você, assim, seu melhor parceiro, seu melhor companheiro. Porque, às vezes, a tendência é a gente querer buscar fora, querer que outras pessoas nos acolham, que outras pessoas nos integrem a nossa dor. E tudo bem também a gente se corregular com pessoas que podem fazer isso e que conseguem trazer essa segurança para a gente. Eu não estou dizendo para não ir atrás de ninguém. É legal também a gente ter essa rede de apoio, essa segurança e que as pessoas possam trazer para a gente também isso. Mas é importante também saber se preservar, porque nem sempre é possível encontrar esse acolhimento aí fora de outras pessoas. Então é importante que você saiba se preservar e que você saiba cuidar de si mesmo nesse processo e ser uma pessoa amorosa com você durante os processos de dor e de sofrimento. Porque muitas vezes a gente é tocado por isso e nessa sociedade moderna, da forma como a gente vive, parece até estranho. Ah, mas você estava bem ainda agora? Como que você não está se sentindo legal agora? Pois é, faz parte, né, da experiência humana. É até estranho isso, querer tá feliz o tempo todo. Isso não existe. Não tem como a gente viver em estados sempre alegre, sempre o tempo inteiro, feliz e saltitante e não sei o que. A gente não está no Jardim do Éden. A gente está aqui nesse mundo, nessa 3D e a gente vive dessa forma, né? Então a gente vai experimentar várias coisas na nossa vida. E mesmo quando a gente não passa por situações, a gente pode ser tocado por emoções também. A gente pode ser tocado por situações da vida de outras pessoas que nos tocam também. A gente tem o poder da empatia, então a gente pode ver uma outra pessoa em sofrimento e a gente pode se compadecer dessa situação também. Isso pode nos tocar, mas é besteira. Não, não é besteira não. A gente pode se sentir tocado pelo sofrimento de outras pessoas também. Não precisa ser somente situações nossas. Não é à toa que existem os voluntariados, as pessoas que lutam por causas que nem são delas, elas são tocadas pelo sofrimento de outras pessoas. Então é importante a gente saber se preservar também, sabe? A gente saber os momentos certos da gente se recolher, da gente agir, da gente pedir ajuda, onde pedir ajuda de forma adequada, porque nem sempre a gente vai conseguir encontrar o acolhimento que a gente precisa nos lugares onde a gente se encontra. Então é preciso a gente buscar formas de encontrar lugares e pessoas com as quais a gente possa se abrir e trazer o que a gente está sentindo. Se você gostou desse vídeo de hoje, se fez sentido para você, deixa o seu like aí e me fala aqui nos comentários sobre qual assunto você gostaria de conversar aqui no Desenredando. Um grande beijo, eu desejo um ótimo dia para você. Obrigada.